Atos capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 18, diz assim: Pedro explica-se perante a igreja. Os apóstolos e os irmãos de toda a Judéia ouviram falar que os gentios também haviam recebido a palavra de Deus. Assim, quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram do partido dos circuncisos o criticavam, dizendo: Você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro, então, começou a explicar-lhes exatamente como tudo havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope, orando. Caindo em êxtase, tive uma visão. Vi algo parecido com um grande lençol sendo baixado do céu, preso pelas 4 pontas, e que vinha até o lugar onde eu estava. Olhei para dentro dele e notei que havia ali quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Então ouvi uma voz que me dizia: Levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor. Nunca entrou em minha boca algo impuro ou imundo. A voz falou do céu segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes, e então tudo foi recolhido ao céu. Na mesma hora, chegaram à casa em que eu estava hospedado 3 homens que me haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitasse em ir com eles. Estes 6 irmãos também foram comigo, e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera: Mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele trará uma mensagem por meio da qual serão salvos você e todos os da sua casa. Quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como sobre nós, no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos tinha dado quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: Então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Nesse momento, a gente vai estar em um contexto em que Pedro ele vai estar sendo, primeiramente, nos primeiros versículos, julgado pelos irmãos que são circuncisos. Porque naquela época, no contexto social em que eles se encontravam, havia uma grande acepção entre os gentios e entre os judeus. Eles tinham uma separação muito grande, sabe? Havia uma grande distinção entre eles, sendo que isso não é algo biblicamente correto. E então eles vão primeiro falar assim: Pedro, você estava comendo com os incircuncisos. E eles estão meio que querendo de Pedro uma explicação. Então o primeiro ponto que a gente vai ver aqui, nesses primeiros versículos, é uma religiosidade. Porque a religiosidade é, como o Senhor tinha falado comigo sobre a religiosidade, que a religiosidade é basicamente a pessoa em que ela conhece a lei, mas ela não medita na lei e faz tudo que é contrário à lei. E isso é uma coisa muito séria, porque a religiosidade, ao invés de te aproximar de Deus, na verdade faz o total oposto. A religiosidade te afasta de Deus, porque a pessoa só ser conhecedora da palavra não significa que a pessoa pratica a palavra e a pessoa também não está praticando a palavra. Uma pessoa religiosa não pratica a palavra exatamente. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Então, Pedro vai explicar para eles e vai falar sobre a visão que ele teve e o que aconteceu em seguida. Pedro vai dizer que ele estava na cidade de Jope, e ele estava com muita fome. Então, ele vai estar orando, e nesse momento que ele vai estar orando, ele vai cair em êxtase. E o Senhor vai dar a ele uma visão. Nessa visão, Pedro vai ver um grande lençol preso pelas 4 pontas. Eu penso em um lençol assim, preso pelas 4 pontas, em que neste lençol vão estar quadrúpedes da terra, animais selvagens, aves, répteis e aves do céu. E vai ter vários animais ali. Então o Senhor vai falar com Pedro: Pedro, mate estes animais e coma deles. Então Pedro vai falar: Nunca, Senhor, de modo nenhum, eu vou deixar com que entre na minha boca um alimento impuro. E Deus vai falar: Não chame impuro o que Deus purificou. E isso vai se repetir 3 vezes. E então, logo em seguida, o Espírito Santo vai levar 3 homens para onde Pedro estava. E Pedro vai com eles até onde eles queriam levar Pedro. Sendo que Pedro vai porque o Espírito Santo falou com Pedro para que ele não hesitasse em ir com estes homens. E outros homens irão acompanhar Pedro também. 6 homens, como Pedro falou. E então, quando Pedro chegar na cidade, num lugar, no caso, né, em que estes 3 homens que foram em busca de Pedro levá-lo para este lugar, ele vai ouvir um gentio, eu acho que ele não era judeu, eu acho que ele não era um homem, né, que era circuncidado. Ele vai ouvir este homem falar que o Senhor deu um sonho para ele, que era para chamar Simão, chamado Pedro,
porque ele traria uma mensagem que salvaria ele e todos os da sua casa. E a partir daquele momento, Pedro começou a ser usado pelo Senhor e começou a falar com estes homens, e eles foram batizados com o Espírito Santo. E isso é uma coisa muito forte. Por quê? Porque primeiro a gente vai ver que os irmãos eles vão julgar Pedro, porque Pedro ele estava com incircuncisos, gentios, pessoas talvez não eram judeus. E ao invés de eles compreender a situação, quererem ouvir de Pedro, assim, eles vão primeiramente apontando Pedro. E Pedro também vai falar assim, eu não vou comer o que é impuro. Sendo que uma coisa muito forte é que Deus vai falar com Pedro antes mesmo do que acontecer. Porque senão Pedro, ele iria analisar da mesma maneira como analisou os irmãos. Pedro também iria julgar aqueles homens, porque eles eram gentios. No contexto social havia uma grande separação entre os gentios e os judeus, como já foi dito aqui. Então, o Senhor ele vai dar essa visão para Pedro. Então, naquele momento, Pedro vai compreender, porque o Senhor deu aquela visão a ele. Porque logo em seguida ele vai falar com os gentios. A palavra de Deus vai ser dada aos gentios. E depois, quando os irmãos vão saber disso, eles, no último versículo, fala: ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. E eles se alegram. Primeiro que eles não deveriam ter feito objeções, mas eles vão se alegrar e vão louvar ao Senhor. E são coisas que a gente tem que se atentar muito. Por quê? Quantas vezes a gente julga alguém, quantas vezes a gente deixa de falar do amor de Jesus para alguém, porque a gente vive em um contexto social que a gente vai julgar aquela pessoa pelo que ela é, pelo que ela fez ou pelo que ela deixou de fazer. A gente muitas das vezes nega dar a palavra de Deus, a gente deixa de falar de Jesus para pessoas que estão sedentas por Jesus, pelo que a gente acha que elas são, como se elas não fossem dignas de receber a palavra de Deus. Sendo que Jesus, ele vai entregar a vida dele por amor a nós e por amor a todos. Não é só a umas pessoas e a outras não. Porque Jesus vai nos ensinar que ele não faz acepção de pessoas. Jesus vai nos ensinar que não há uma distinção entre o gentio e o judeu. Ele ama os dois da mesma maneira. Jesus não faz acepção de pessoa alguma. E nesse caso, as pessoas têm feito acepção de pessoas. Mas a partir do momento que o Senhor fala com Pedro, Pedro, ele medita na palavra. Pedro, ele conhece a palavra, mas ele medita na palavra e põe em prática. Ele não vai fazer acepção de pessoas. E o Senhor, porque o Senhor falou com Pedro. Mas agora, o Senhor não precisa nos dar uma visão para a gente entender que a gente não deve fazer acepção de pessoas, porque isso já está na palavra, a gente sabe disso, porque Jesus nos ensinou isso, como Jesus também ensinou a Pedro, sendo que o Senhor deu uma visão a Pedro. Então, a gente sabe que a gente vive em um mundo em que a acepção de pessoas é algo notório, é algo evidente. A gente vê, que há um grande afastamento entre uma pessoa pelo que ela é, não sei, é um assassino, é um ladrão, é uma pessoa que fez algo errado, ou então alguma pessoa que traiu, uma pessoa que faz algo que não é condizente com a palavra. Muitas vezes há um afastamento dessa pessoa com outras pessoas, havendo ali uma acepção. As pessoas deixam de falar do amor de Jesus para ela pelo que ela fez, pelo que ela deixou de fazer. Sendo que o Senhor fala, não chame impuro o que Deus purificou. Aquela pessoa, às vezes, é temente ao Senhor, aquela pessoa, às vezes, Deus chamou aquela pessoa, escolheu aquela pessoa e Ele quer nos usar para falar do amor dele para aquela pessoa e nós vamos nos opor? Quem somos nós para nos opor a Deus? Como Pedro fala, quem sou eu para me opor a Deus? Se Deus falou isso, quem sou eu para me opor? O Senhor disse que iria nos batizar com o Espírito Santo e batizar todos com o Espírito Santo, como Ele está batizando agora os gentios. Quem sou eu para me opor e dizer que os gentios não podem ser batizados com o Espírito Santo? O Senhor ele vai usar a gente e vai falar com qualquer pessoa que for da vontade dele de Ele falar, sendo que a gente não pode deixar de falar do amor dele para as pessoas por fazer uma acepção. Nós também não éramos, ou então não tínhamos um relacionamento tão profundo com Deus, talvez quanto você pode ter hoje, quanto temos hoje, mas não éramos tanto antes. Então, quem somos nós para querer fazer acepção de pessoas? Primeiro que nós não devemos julgar ninguém. Primeiro a gente vai ver a questão da religiosidade, porque a partir do momento que a gente julga, a gente pode até conhecer a palavra, mas a gente não está pondo em prática. A gente está sendo uma pessoa religiosa, uma pessoa que não está pondo em prática o que Jesus está nos ensinando, o que Jesus fala pra gente que tem que ser feito. A gente está fazendo a nossa vontade, a gente está julgando, sendo que o único justo juiz é o Senhor. Nós não somos ninguém para julgar ninguém. Nós devemos agir de acordo com a palavra de Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos, que é o que o Senhor Jesus nos ensina. Então, o Senhor quer que a gente venha deixar de ser covardes, deixar essa acepção, esse julgamento e falar do amor dele para as pessoas. Porque aonde o Senhor ordenar a gente ir, a gente vai ter que falar do amor dele. E quando a gente vê um irmão se converter, um irmão que às vezes estava em uma vida como
né, não condizente com a palavra de Deus, e agora vai começar a querer viver uma vida condizente com a palavra de Deus, ao invés de a gente querer julgar esse irmão, querer dizer não, tipo, afastar aquela pessoa de Deus, a gente tem que aproximar aquela pessoa e se alegrar, a gente tem que confraternizar. Os homens deles vão louvar a Deus porque os gentios receberam a palavra de Deus. E é o que a gente tem que fazer. Mas o que se vê atualmente é o oposto, é o contrário disso. As pessoas, ao invés de se alegrarem em ver o irmão se converter, estão ficando com inveja, com raiva, com olhares de que aquela pessoa ela não deveria se converter. Ah, não, porque ela fazia tudo aquilo de errado, agora ela vai se converter. Ou algo assim, sabe? Sendo que Jesus ele não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que precisam de um médico para salvá-los e para curá-los. E nós somos doentes. Todos nós somos doentes e Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar, para nos purificar e para levar consigo as nossas enfermidades. Então, a gente tem que falar do amor de Jesus para qualquer pessoa, sem fazer acepção de pessoas. E isso também não é só sobre falar da palavra, mas é sobre a gente amar as pessoas. Porque muitas vezes a pessoa ela olha com cara feia para outra pessoa, que se diz cristão. Ao invés disso, ao invés de ele estar praticando a palavra de Deus, ele está fazendo o oposto. Ao invés de ele estar falando do amor de Jesus para as pessoas, ele está fazendo o contrário disso. Ele não está amando como Jesus ama ele. Então, a gente tem que mostrar o amor de Jesus para as pessoas. A gente tem que falar dele para as pessoas. E quando a gente vê um irmão se converter, a gente tem que confraternizar, se alegrar, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo, de um mesmo corpo, de Cristo. E se a gente meio que tenta afastar um dos membros, como que o corpo, por completo, vai estar em perfeito funcionamento? É tipo, aqui cada membro está compondo o corpo de Cristo. E se a gente tenta meio que afastar o outro membro, a gente afasta o outro membro, a gente olha estranho pro outro membro, a gente, sabe, a gente não vai estar fazendo bem pro corpo de Cristo. E isso não é o que vai glorificar a Deus. O Senhor diz que todos nós devemos estar em comunhão, devemos estar unidos, unânimes, em uma só fé, em uma só confiança, em uma só certeza, e fazendo a vontade do Senhor, amando uns aos outros. Se a gente for parar para ver aqui em Atos sobre a história, sobre os apóstolos, sobre como era a comunhão que eles tinham, a gente teria que se inspirar nisso, porque atualmente a gente não tem essa mesma comunhão. As pessoas, os que se dizem cristãos, não seguem a mesma comunhão. A gente vê que eles eram todos unidos. Quando um irmão passava necessidade, o outro ia lá, os outros vendiam as próprias propriedades para dar para os discípulos, para dar para os apóstolos, para eles distribuírem entre aqueles que estavam mais necessitando. É o amor, é a comunhão entre os irmãos, é o amor que Jesus dá a nós. Mas o que nós temos feito? Então que possamos ser diferentes, que venhamos nos afastar da religiosidade, não julgar e glorificar a Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele faz e por vermos pessoas se convertendo. E devemos ser pessoas que vai falar do amor de Deus para outras pessoas e o Espírito Santo vai nos usar para falar com elas e o Espírito Santo, não nós, o Espírito Santo vai convencê-las. Então o Senhor quer nos usar, sendo que nós precisamos deixar a religiosidade, o pecado de lado, porque assim vamos estar nos afastando do Senhor e fazendo, ao invés de fazer o que o Senhor nos ordena, fazendo o oposto, o contrário do que Cristo nos ensina. Então, devemos nos afastar da religiosidade, nos afastar de somente conhecer a palavra e não pôr em prática, nos afastar de conhecer a palavra e não meditar nela. E eu digo isso por experiência própria, porque eu já fui uma menina muito religiosa, uma menina que, porque eu tenho que fazer isso, sendo que primeiro que Jesus ele não cobra, Jesus dá um fardo leve, um fardo suave, e eu estava me cobrando, eu estava vendo uma constante culpa, e eu achava que as minhas obras iriam me salvar. Então você vê que a religiosidade é literalmente você conhecer a palavra, mas você fazer o contrário da palavra. Porque a palavra de Deus ensina que não são as nossas obras que nos salvam, mas é Jesus que nos salva. E eu estava achando que eram as minhas obras que iriam me salvar. Então eu estava sendo uma menina religiosa. Mas Jesus não quer isso para nós. Jesus quer que nós venhamos ser íntimos de Deus, que venhamos ouvir a sua voz e agir de acordo com o seu agrado, como melhores amigos, como de um pai para um filho, porque nós fomos adotados, nós somos filhos e filhas de Deus. E um filho tem uma intimidade com o seu pai, uma amizade, um elo, uma força ali que só pode ter um filho para um pai. E é isso que o Senhor quer, não uma distância, não uma cobrança, nada disso. O Senhor quer uma intimidade. Jesus te ama muito, que Deus te abençoe, fiquem com Deus.